Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E se você é novo por aqui, esse é o podcast Conversa Solta. E hoje o papo é especial e, claro, necessário. Estamos aí no mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo, conhecido também como Abril Azul. E vamos falar sobre o que realmente significa inclusão. E é claro que para essa nossa conversa, para esse nosso papo tão importante, temos uma convidada muito especial que nos dá a honra de estar aqui conosco, é a psicóloga doutora Cristiane. Mas antes, quero te fazer aquele pedido. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você não tem tempo, não consegue assistir todo o podcast, vá lá no nosso canal Cortes do Conversa Solta. É o nosso novo canal, onde nós ali cortamos os pontos principais das nossas conversas e você pode assistir ali Cortes do Conversa Solta. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar o link aqui nos comentários, ou seja, fixado aqui nos comentários. E também nós estamos lá no YouTuber Music. YouTuber Music, o nosso podcast também está lá. Você que está na rua e quer ouvir o nosso podcast no transporte público, no seu carro, acesse lá também YouTuber Music. Se você não tem, baixe YouTuber Music e ouça, escute ali o nosso podcast Conversa Solta. Mas vamos para o que interessa, vamos para esse bate-papo especial. Roda a vinheta! Cristiane Duarte, ou doutora Cristiane Duarte, seja bem-vinda ao nosso canal podcast Conversa Solta. Obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui para a gente tratar de um assunto muito importante, principalmente neste mês de abril, que é onde se fala da inclusão, né? Inclusão não, né? Estou falando errado aqui, no caso é conscientização, né? Uhum. Conscientização sobre o autista ou sobre o autismo. E como é conhecido também aí, como já falamos, é o Abril Azul. A doutora Cristiane aqui, vamos ver o seu currículo, que é um currículo bem invejado, né? Bem invejado. Psicóloga clínica, pós-graduada em autismo, pós-graduada em saúde mental e pós-graduanda em neuropsicologia. É isso? Tá certo? Isso mesmo. Nossa, isso mesmo. O currículo aqui tá bom, hein? Tá bom. Pretende mais? Quer continuar? Vai fazer mais alguma coisa? Ou... Mais pra frente, né? Mais pra frente tá pensando em algo aqui, né? Mais pra frente. Mas vamos lá, para a gente ir direto ao nosso ponto, ao Sim. nosso assunto, falando desse tema que é muito importante, que não é um tema só aqui nacional, falando de forma Brasil, mas é um tema mundial, não é isso? O que é o Abril Azul? Ou seja, para começar a explicar para a gente diretamente o porquê da cor azul. Foi escolhida a cor azul para essa conscientização. A cor azul foi por causa da proporção de meninos que nasciam com o transtorno do espectro autista. Então, a cor azul, ela é uma cor suave, é uma cor reconfortante. Então, foi intitulada a cor azul. Então, ou seja, ela foi titulada justamente pensando nisso, né? Por ter... Ou seja, quer dizer então que existem mais proporções de meninos autistas do que meninas hoje. Sim, a proporção de meninos é maior. Tem meninas também, mas a proporção dos meninos são maiores. Os meninos são uma coisa que isso é uma informação interessante, importante, que realmente eu também não sabia que dentro não sei se eu posso chamar mundo autista, do mundo autista, não sei se a gente pode falar assim, mas dentro desse mundo quer dizer que existe a proporção maior de meninos. Meninos. E por isso dessa cor azul também, né? E tem mais algum significado do azul? Ele é suave, ele é reconfortante para pessoas que elas têm sensibilidade visual. A sensibilidade visual, né? De olhar, sim, de chegar. Ela é calmante, né? A cor é uma cor calmante, né? Então isso é bom também, que eu tô usando azul, acho que eu tô no caminho certo, né? E olha que
vou falar sincero, eu gosto bastante da cor azul, né? Acho que ela, como você disse, é uma cor mais calma. Possa ser por isso, a gente pode estar até errado, mas que se usa tanto essa cor no cinema hoje, né? Nos seriados, usa bastante azul. Mas vamos lá, e o que é o transtorno do espectro autista, que é conhecido como o TEA, né? Para quem ainda não entende muito bem, a gente que ainda não entende muito bem deste assunto, o que exatamente é o transtorno do espectro autista? Para a gente entender um pouquinho sobre o transtorno, a gente estuda com bases científicas. Os psiquiatras, Eugene Breuer, no século XX, ele usou estudos científicos que associava a esquizofrenia. Então, no século XX, por aí, tudo que se parecia hoje com autista eram os esquizofrênicos. Tudo era... Isso no século XX, isso né? no século XX. Sim, então, os pacientes que tinham a tendência a se isolar, pacientes que tinham tendências a girar no seu próprio ângulo, na sua própria percepção. Então, em torno, ele baseava tudo em esquizofrenia. Chegando mais para frente, em 1940, aonde entra Asper, né? E ele, com seus estudos, com as suas contribuições psiquiátricas, ele fez um artigo bem detalhado, onde ele nomeou o autismo infantil. Sim, tá aí o transtorno. O que seria o transtorno? Porque você veja, nós temos essa sigla TEA que é usado, né? Sim. É usado para todos os autistas, é usada essa sigla, para todos. Sim. São usada essa sigla TEA, é o transtorno do espectro autista. O que seria um transtorno? O transtorno é alteração de algo de funcionamento, alteração de algum funcionamento. Então, é um pensamento, são emoções, são comportamentos, é algo que causa sofrimento ou prejuízo a essa pessoa. É por isso que às vezes a gente usa muito, como eu disse, a gente está falando aqui, né, pessoal, como leigo. A especialista está aqui, a gente está como leigo. Até por isso que às vezes a pessoa usa muito esse, fulano está transtornada. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Seria, fulano está transtornado, tal. Se usa muito quando a pessoa está, às vezes, meio que fora de si, meio nervoso. Se usa esse termo transtornado, né? E o espectro? O que seria esse espectro? O espectro são variações de sintomas. Variações de sintomas. Variações de sintomas, né? Então, ele pode ser leve quanto a intensos. Então, existe grau, falando aqui... níveis de suporte. Como? Existem níveis de suporte. Níveis de suportes. Dentro do autismo. Quais são esses níveis de suporte, então, que você fala? A gente chama de suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Aqui, no caso, seria esse nível. Isso. Pode explicar, então, pra gente um pouquinho como seriam esses níveis 1, 2 e 3, como que funciona, como que é? O nível de suporte 1, eles falam, eles trabalham, eles estudam, eles têm a sua própria autonomia. Os níveis de suporte 2, eles requerem um pouco mais de um suporte substancial, que precisa de um acompanhamento, tanto na escola quanto no trabalho, né? Eles apresentam grande aflição, eles têm dificuldade para mudar de foco ou de ação. E nós temos o suporte 3, que é o mais complicado, né? Então, ele é um comportamento que interfere de forma muito intensa. Então, em todas as áreas, ele tem dificuldades extremas. Suas dificuldades são extremas. Você falou sobre a questão do suporte 1. Pelo que a gente entendeu aqui, dentro da sua explicação, então quer dizer que o suporte 1, ele seria uma coisa não tão visível, vamos dizer assim? Pode ser que sim. Ele teria uma vida normal. Não que os outros não tenham uma vida normal, tal. Não é isso. Ele tem as suas dificuldades. Os outros têm um pouco mais de dificuldade. Que precisam ser auxiliados. Mas esse do nível 1, desse suporte, né, que chama? Suporte. Desse suporte 1. Então, por exemplo, a gente estava fazendo algumas pesquisas dentro desse assunto e observa assim que quando uma criança ela é diagnosticada, que a gente fala, sim, com o autismo, normalmente se faz também nos pais.
Sim, Às vezes nos adultos hoje, nos né? adultos, às vezes pede, quando eles diagnosticam a criança com autista, normalmente eles também pedem para que o pai faça o diagnóstico e tal. E às vezes se descobre que às vezes o pai, depois já, sei lá, o camarada já tá casado, já teve filhos, ele descobre que ele é autista, mas ele viveu uma vida normal. Não digamos normal, Normal, né? Ele teve as suas adaptações. Ele teve que se adaptar, ele teve que se encaixar em vários padrões para tentar parecer ser normal. Não que os outros não sejam, não é isso, pessoal? O normal até é o modo da gente falar aqui, né? Mas, ou seja, então você, assim, ele não é visível, muito visível. Você olha, já o nível 2 é um pouco mais visível, então. O 2 ele precisa de suporte, né? Ele já tem problemas na comunicação, ele tem problemas de interação, precisa de suporte. Ele já tem problema na própria fala. Sim. Ele fala normalmente? Aí eu tô fazendo essa Depende pergunta muito, de leigo. Por isso que a gente chama de espectro. Por isso que chama, aí que nós estamos falando do espectro, não é isso? Estamos dentro do assunto do espectro. Por isso que ele vai tanto de leve a intensos. Aí, então, ou seja, Dentro de um grau de autismo, a gente tem crianças não verbais e crianças que falam perfeitamente e se comunicam e a gente entende perfeitamente. Mas se essa criança ela fala perfeitamente, ela pode estar nesse nível 2. Do suporte 2. Do suporte 2, suporte que chama, né? Suporte 2. O 3 já é um pouco mais... O 3 já é um pouco mais extenso, né? Já é um pouco mais complexo. Já é mais complexo o 3, né? Eles normalmente falam, não falam, tem... Normalmente eles não são verbais. A gente fala, quando a gente fala normalmente, fala no geral, vamos dizer assim, no geral, dentro da sua experiência como psicóloga clínica, que já acompanhou diversas crianças, vendo ali no modo geral, então, quando você tem aquele diagnóstico, sai no diagnóstico isso? Sai no diagnóstico. Então, quando você pega o diagnóstico, você vai ver o nível de suporte daquela criança. Sim. Eu falo criança porque você trabalha mais com criança, né? O neuro, quando ele faz o laudo, ele já coloca qual é o CID bonitinho ali, ele já especifica, né? Aonde essa criança, ela tá dentro do suporte. Então, e quem faz esse laudo é o neuro? É o neuro. Certo. É o neuro que faz esse laudo. Então, quando a família, os pais, chegam até você, vai ter a clínica ali, te procura, para ter o acompanhamento do psicólogo e já vem com esse laudo. Nesse laudo, você já tem uma base de como está a situação, não sei se posso dizer situação, mas como está a criança, né? Quando a criança também não vem com laudo, o que nós fazemos? Nós fazemos as intervenções e fazemos as observações. Intervenções e observações. Isso, a gente trata com as observações, porque caso apresente, aí a gente consegue auxiliar para que ela procure um profissional adequado para fazer o laudo. O neuro, no caso, aí você tem ali todo um trabalho, um acompanhamento daquela criança, que é feito algumas sessões que chamam, né? Sessão que chama? Na realidade, aí já são com a equipe multidisciplinar, né? Com o neuro, ele vai ter os exames, vai realizar todos os exames e vai sair o laudo. E aí é onde ele vai ser encaminhado para os outros profissionais. Sim, eu digo assim porque, como tem várias pessoas que nos acompanham, então quer dizer que quando eu digo que, no caso, quando chega aquela mãe ou aquele pai, os pais chegam com aquela criança para você ter ali, fazer um acompanhamento, e ela vem sem o laudo. Você faz o acompanhamento dela normal. Sim. E indica um profissional para que seja feito o laudo. Aí, no caso, esse profissional também vai olhar o seu trabalho, vai acompanhar, já tem uma psicóloga. A gente faz um relatório, um bonitinho. Sim, vocês têm um relatório, no caso. A gente faz um relatório. É feito um relatório que esse próprio neuro também pode estar acompanhando o relatório. Isso mesmo. Mas é ele que dá no final o diagnóstico, é o neuro. Isso. Certo, para a gente poder entender como que funciona essa dinâmica dentro... Entre profissionais, né? Entre profissionais, né? Que é o neuro, o psicólogo, que eu já não sabia. Eu não sabia que aí, no caso, entrava o neuro também. Além do psicólogo, a criança ela tem vários outros acompanhamentos? Ela tem. Ela passa com fono, né? Fono. Passa com terapeuta ocupacional. Passa com... O fono é no caso da dificuldade da fala, fonoaudióloga, quando ele tem aquela dificuldade que você falou, da não verbal, é isso que chamam, né? Não verbal. Isso.
a terapia ocupacional e a psicomotricista, a nutricionista. Então, é uma gama de profissionais. Certo. Né? Ou seja, então aquela criança, ela realmente tem um tratamento específico mesmo para o seu caso ali. Aquela criança que a família conseguir, né, dar o suporte que ela precisa. Ela precisa ter todo esse suporte, todo esse acompanhamento para que possa dizer que ela possa se desenvolver. Ela venha ter suas habilidades sociais avançadas. Né? Quando a gente falamos aqui desse ponto importante, que é o TEA, né? A gente tanto ouve essa questão do TEA, que é o transtorno do espectro autista, e quando a gente fala de inclusão, hoje a gente ouve bastante essa palavra, né? Inclusão, por exemplo, a inclusão na sociedade, a inclusão na escola, a gente ouve muito isso, inclusão para os cristãos, inclusão na igreja. O que seria a inclusão na prática? Falando de inclusão, quer dizer, o que ainda falta dentro do seu ponto de vista, da sua experiência, o que ainda falta para a sociedade ser mais inclusiva com essas pessoas autistas? É importante ressaltar que a criança com TEA, ela demanda cuidados específicos. Então, essa parte da inclusão, ela tem que ser uma parte trabalhada pela sociedade, pela escola, né, pela igreja. Então, hoje em dia ainda é muito complexo. Hoje em dia tem muita dificuldade de profissionais a saber lidar com essa inclusão que muitas das vezes não existe. Você fala na dificuldade de profissionais, por exemplo, a gente pode dar aqui na escola. A gente está falando de crianças. Sim. Então, são crianças que frequentam a escola, que estão, né, ali na escola. Então, tem os professores. Às vezes, esses professores não estão preparados para receber essa criança. Não digo que eles não estão preparados. Não, preparado que a gente fala no sentido porque muitos deles fazem, sim. Né? Eles se especializam, eles estudam, né? Eles fazem os seus cursos de extensão. Eu acredito, assim, que precisa de profissionais adaptados para ajudá-los. Que sejam adaptados, nesse caso. Isso. Para ajudar ele. Para ajudá-los ali. Porque uma professora com 40 alunos dentro de uma sala... E às vezes tem lá uma criança autista que precisa de uma atenção maior. Sim. Porque essa criança realmente ela precisa de uma atenção melhor, né? Ela demanda cuidados especiais. Ela demanda cuidados especiais. É que nem que você disse, uma professora... que está ali na sala de aula, a gente está falando, claro, pessoal, de escola pública, né? Tá falando da escola pública, uma professora que está ali, como você disse, com 40 alunos. Ela tem, de repente, ela tem 1 ou 2 autistas naquela sala. E não é porque ela não queira. Não, porque sim. É complicado mesmo, sabe? Nós que trabalhamos dentro da sessão, da sala ali da terapia, que nem eu trabalho muitas vezes com uma criança por vez, né? Sim, ali você está trabalhando com uma criança, né? Uma criança por vez já tem as suas dificuldades. Agora, uma professora... Imagine uma professora. Sala, né, com muitas crianças... Com 40 alunos, que ela tem que dar atenção para os 40 alunos. E bem de demanda pensar. tempo ainda para uma outra. Quer dizer, e ali pro autista, como a gente disse, tem que ter uma atenção... Tem que ter uns cuidados específicos, né? Não vamos dizer especial, porque esse especial também o pessoal não usa mais. É específico... para aquela criança. Sim. Para aquela criança. Então você acha... a criança com TEA, ela precisa conviver com outras crianças. Ela precisa ser estimulada, porque os momentos de interação e brincadeira é onde ela vai se desenvolver. Então, ela tem que ter Ela precisa ter esse contato. Esse contato com outras crianças. Com outras crianças. Ela não pode ser reclusa. É como você disse, esse termo eu achei bem interessante que eu aprendi aqui, o termo autista, que vem do grego de autos, que justamente ela está em si mesma, né? No mundo dela. Então, ela tem que sair daquele mundo dela para poder se socializar, né? Com outras, principalmente com outras crianças ali da sua faixa etária, ali mais ou menos. Isso mesmo. No seu tempo. Então, quer dizer, você acha que a inclusão que a gente fala hoje, ela é real ou é ainda muito no discurso? A gente está muito no discurso hoje, né? Porque o nosso bate-papo aqui é um bate-papo solto, a gente fala que a realidade, traz a realidade para as pessoas. Você acha que essa inclusão, que tanto fala hoje inclusão, hoje onde a gente vai, a gente ouve essa palavra inclusão, ela é real ou ela está muito no discurso hoje?
Eu acredito que não é que ela não seja real. Eu acredito que há um grande desafio de incluí-las. Né? Eu acredito Porque parece que é tudo muito novo ainda pra gente, essa questão, não é? Eu acredito que há um desafio muito grande de incluí-las. Então, para essa criança, ela vir ser incluída, muitas vezes, a maioria delas não tem um acesso a terapias, não tem acesso, né, a profissionais que ajudem a elas a entrar dentro desse mundo onde elas mesmas se fecharam. Então, para que outras pudessem, né, poder interagir com elas. Então, você fala no sentido da dificuldade que nós temos hoje, no modo geral, essa dificuldade para essa criança poder ela mesma ser inclusa na sociedade, Sim, que é no seu meio de convívio, né? Sim, é difícil para ela também. Você vai tirar ela da onde está confortável, né? Você vai tirar ela de dentro de casa, que ela tá confortável, que ela tá ali, ela tem as estereotipias dela, ela tá ali bonitinha, ela tá rodando, ela tá gritando, ela tá fazendo o que tá confortável para ela. E você tira e joga ela dentro de um lugar onde tem um monte de luz, tem um monte de barulho, né? E acaba sendo um fator estressante, né? Estressante para aquela criança, né? Sim. Tanto que você veja que você está falando essa questão do barulho, questão das luzes mesmo, do ambiente. Como a gente disse, nós estamos aqui tratando sobre essa questão da inclusão, se ela é real ou está mais no discurso. Mas por exemplo, eu vou falar no nosso meio evangélico, na igreja, que você tem bateria, você tem o som que a gente usa, que realmente é um som alto. Para essa criança realmente é difícil ela ter essa inclusão, né? Mas a gente vê também que hoje o assunto, eu acredito que ele hoje é um assunto um pouco, ele está recente para nós hoje. Parece que, não sei se pode ser impressão minha, mas esse assunto está começando a engatear, já está adiantado, você acha? Por isso que às vezes não existe essa inclusão mesmo. Eu acredito que a mídia agora dê visibilidade. Deu visibilidade para esse assunto, para esse tema. Sim, a mídia, né? Mas vamos lá para o outro tópico importante, que é para a gente falar. Família, quando a gente fala de família e diagnóstico. Então, ou seja, como que é para a família receber esse diagnóstico e quais são os primeiros passos que ela tem que fazer? Porque dentro da sua experiência, quando a família chega o pai, chega a mãe ali na clínica para ser atendido, às vezes ela chega com um diagnóstico da neuro, né? Da neuro, às vezes não, ela não chega com o diagnóstico porque ela... Geralmente já chegam com laudos. Normalmente já chega com laudos, né? Laudo. Quando eles vêm para as terapias, quando eles vêm procurar um psicólogo ou algum outro profissional da clínica, ela geralmente já vem com os laudos. Entendi. Então, como que é para essa família, você vê, receber esse diagnóstico, esse laudo, e quais os primeiros passos que às vezes ela precisa tomar? Muitas das vezes quem alerta esses pais são os professores da creche, professores de primeiro ano, professores do fundamental, né, que eles já começam a indagar, a afirmar que a criança ela tem, né, algumas dificuldades que geralmente a gente chama que fica fora da curva. Então, se está fora da curva, alguma coisa está acontecendo. E aí é onde ela vai procurar os profissionais para poder ter esse diagnóstico. E muitas das vezes ela passa pela fase do choque. Aquela família, ela toma aquele choque. Então, quando eles são informados que o filho tem alguma deficiência, o primeiro choque ele pode durar alguns dias, algumas semanas ou meses, que eles não acreditam. Então, vem a fase da negação, né? Porque ele nega, ele não quer aceitar. Então, ele esquece, ele ignora, até chegar à fase que a gente chama de fase de reação, que é uma fase após o choque inicial. E aí eles começam a experimentar uma gama de sentimentos. Eles começam a ficar ansiosos, eles começam a ficar irritados, porque eles precisam ajudar, eles precisam, né, fazer alguma coisa para que essa criança se desenvolva. E até mesmo chegando até alguns pais à depressão,
né? Depois dessa fase da reação e vem a fase da adaptação. Então, essa fase da adaptação é onde a família entende, né, que essa criança ela precisa de ajuda. E aí eles começam a procurar os profissionais, começam a procurar ajuda. Certo, então no caso como você disse aqui, mexe com o psicológico da família, dos pais, Sim. quando eles recebem esse diagnóstico. Então, ou seja, os pais também, eles às vezes precisam passar pelas terapias para ajudá-los também a superar esse momento, porque os pais são aqueles que vão estar ali com a criança o tempo todo. E na maioria das vezes, na maioria das vezes, os pais mesmo, a figura paterna, ela acaba indo embora. A mãe, ela fica solo. Tem muitos casos assim, né? A mãe, ela acaba ficando sozinha, então ela assume tudo. Certo. E você falou, dentro do seu assunto, a gente falando dessa questão, quando a família recebe esse diagnóstico, normalmente o primeiro diagnóstico, entre aspas, tá, pessoal? Vamos falar aqui, entre aspas, seria então do professor. O professor ali que tá... O professor, ele tem um olhar mais criterioso. Porque ele tá ali com a criança o tempo todo, né? Sim. Todos os dias, acompanha às vezes a criança 4, 5, 6 horas por dia. Sim, ele olha o andar. Ela tá vendo toda a atividade da criança. Ele tá observando o jeitinho que come, ele tá observando tanto que na clínica eu sempre priorizo o relatório escolar. O escolar. Eu priorizo. Então você tem um relatório escolar. Mesmo eu fazendo todas as minhas observações, eu fazendo todos os meus relatórios, eu priorizo o histórico, um relatório escolar. Ou seja, a visão do professor. O professor então, é muito importante nesse momento. O que está se passando dentro daquela sala de aula, que muitas vezes os pais trabalham o dia inteiro, não consegue observar o jeitinho que a criança coloca a colher na boca, como é que ele brinca com as outras crianças, como é que faz com os brinquedos. Então, o professor é um papel fundamental na vida desse primeiro diagnóstico. Dessa primeira observação. Dessa primeira observação. Então, o professor, ele é muito... Quer dizer, o professor é importante tudo na nossa vida, né? Tudo. O professor é que nos forma, né? Ele é importante em tudo. Então, e outra coisa que você falou bem importante, como a gente disse aqui, é a questão também do próprio acompanhamento dos pais, né? Nesse momento. Às vezes, os pais, como você disse, naquele primeiro momento, ele não quer aceitar aquele diagnóstico. Então, ou seja, tem uma negação, os pais não aceitarem, né? Sim, eles passam, como eu falei para você, teve um momento de choque, né? Que é onde eles recebem a informação e aí eles passam vários dias, vários meses tentando assimilar se é verdade, se não é. E aí, quando eles observam que realmente precisam de ajuda, né? Eles vão passando pelas fases da negação, ignoram, até chegar à fase da adaptação. Então, nós temos aí o impacto emocional. Sim. Dos pais, principalmente dos pais, né? A família em si, mas principalmente os pais. Eles precisam também de uma rede de apoio e orientação, Sim. nesse caso, né? Eles precisam aí de uma rede de apoio, de orientação. E a importância que a gente vê, então, na nossa conversa aqui é do acompanhamento multiprofissional, foi o que você falou. Uhum. Esse acompanhamento multiprofissional de que tem que passar, não assim, pelo psicólogo, pelo nutricionista. Pelo fono, E às vezes até os pais mesmo precisam de vários tratamentos multiprofissionais. Um acompanhamento psicológico é muito favorável. É o favorável nesse primeiro momento, mãe, né? A mãe pai, também. Né? Você chega então a atender, lá na clínica lá, então você atende a criança e você chega a atender os pais também ou não? Só as crianças? Somente as crianças. Somente as crianças. Quando a mãe, a gente percebe assim que ela não tá legal. Emocionalmente ela não tá bem. A gente encaminha para uma outra psicóloga. Aí você tem vai realmente tratar, né, essa parte emocional dela. Entendi. O meu trabalho é com as crianças autistas. Com a intervenção dentro da sala. É claro que aquele contato com o pai e com a mãe, você tendo aquele contato, às vezes uma vez por semana, 40 minutos, você consegue observar dentro do seu olhar clínico como psicóloga. Muitas vezes a gente tira, né, um tempo, a gente vai acabar passando...
a gente já passando as informações da criança, e muitas vezes na hora da gente estar conversando, Você já percebe ali que a mãe não tá mesmo, legal. Né? Eles já Poxa, conversam, eles já falam. a própria mãe já se abre para você. Sim, a gente consegue fazer uma troca rápido, mas precisa de acompanhamento. Sim, sim. Aí você vai indicar, Né? olha, a senhora precisa, a senhora precisa, né? Vou te acompanhar aqui, vou te indicar para um profissional também, para ter um cuidado. Ou seja, então a gente tem que pensar, não, claro, o principal é a criança, o principal aqui é o autista, é claro, mas também tem que pensar na família, né? Nos pais. A família, ela precisa estar bem, né? Porque ela tem que estar bem para aquela criança. Essa criança, ajudar esse adolescente. A gente fala só de criança, mas existem os adolescentes também. Os adolescentes também. Você chega a atender adolescente também ou só criança? Até 17 anos. Até 17 anos você atende? Sim, até 17 anos. Então, ou seja, como você disse, os pais porque os pais são a base dessa criança, né? São que sustentam ela ali. Então, se eles não estiverem bem, fica mais difícil o tratamento para essa criança. Seria mais ou menos precisa uma família nesse ponto. Né, uma família, como é que eu posso dizer, emocionalmente estruturada. Emocionalmente estruturada. Que é difícil, né? Porque realmente não é fácil a família ter que ter todo esse... como posso dizer também? Essa correria, esse cuidado. Eu acho que existe uma preocupação. Imagine como fica a cabeça de um pai e de uma mãe ter que levar seu filho, deixar lá 4, 5 horas na escola, às vezes ela fica preocupada com alguma coisa, será que ele comeu, será que ele caiu, será que ele se machucou? Eu acho que existe um cuidado mais do pai e da mãe com a criança autista. As dificuldades de interação são mais complexas, né? Eles têm mais dificuldade, muitos deles não falam, né? Como é que ele... Lógico, a gente tem pessoas ótimas, né, dentro de escolas, as VEs, as TEs, elas estão aí, e elas conseguem ajudar a fazer isso perfeitamente. Mas para um pai e para uma mãe é muito difícil, né? Soltar, vamos dizer assim. Soltar. Pra gente que não tem nossos filhos, você soltar, já levar é difícil. Ainda mais quando aquele pai, aquela mãe tem um filho autista, porque ela tem um cuidado maior, ela tem um cuidado maior com aquela criança, então ela tem que soltar, tanto deixar... Será que estão cuidando direitinho dele? Será que vão entender o que ele tá querendo? Sim, mas também assim, essa superproteção atrapalha. Isso. Tá. Também porque pode atrapalhar. A superproteção, ela também vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Porque muitas das vezes ela não vai querer levar, ela não vai querer deixar que outros profissionais façam o seu trabalho, né? Às vezes achando que não está sendo bem feito, né? Às vezes achando que o local da escola não é inclusivo, e muita essa superproteção também ela pode atrapalhar o desenvolvimento, sim. Pode atrapalhar. Mas acho que o pai, com o tempo, tendo também o acompanhamento psicológico, que nem você disse, ele precisa do acompanhamento psicológico, acho que com o tempo eles vão... É tudo um conjunto, entendendo, né? Conjunto, né? Conjunto. Isso leva um tempo. Você veja, então a gente... Não é fácil, a gente fala assim, mas quem está passando sabe de todas as dificuldades. E falando ainda, como ajudar na conscientização? Como a gente pode aí ajudar nesse caso, né? O que dá para a gente fazer? Como ser um agente da conscientização? Não só o psicólogo, mas nós mesmos, comuns da sociedade, como a gente pode ajudar, de repente, nessa conscientizações, nas práticas do dia a dia, ou seja, na empatia, na paciência, informações, né? É que hoje está muito fácil. A maioria das crianças, elas usam os cordões, né? Os cordões, usam os crachazinhos. Então, assim, hoje elas são bem identificadas. Eu vejo, às vezes, no carro também, né? Sim, os carros às vezes a gente está andando no dia a dia, na rua, tal, e passa um carro ali, você vê o símbolo do autista. As camisetas. Então, é assim, sabe que a criança está tendo uma crise, alguma coisa na rua, né? É um pouco de empatia, não digo querer ajudar a ir lá, segurar a criança, sabe? Mas, porque isso não vai resolver também, não vai ajudar, né? Acho que pode até atrapalhar, né? O pai que está ali, a mãe que está ali, eles sabem conduzir muito bem esses tipos de crises, de momentos. Então, assim, só não olhar com julgamentos, né? Já ajuda bastante. Ou se puder fazer algo, vou pegar uma água, vou pegar alguma coisa que possa ajudar a amenizar, né? Eu acredito que já é uma grande
um grande avanço. Um grande avanço para a gente justamente ajudar nessa conscientização, que é o que nós estamos falando aqui, esse mês de abril, que é justamente esse mês que foi escolhido pela ONU, no dia 2 de abril de 2007, a gente estava pesquisando aqui, que foi escolhido esse mês para trazer essa conscientização para a humanidade, Pra trazer uma visão, né? uma visão maior. sobre o que é o autismo, porque existia muitos preconceitos antigamente, né? A questão disso, do autismo. Ele existe em tudo. Em tudo, né? E a gente vê também que, você veja como estamos nos adaptando, que hoje até as filas especiais para autistas, você vai no supermercado, você vai num banco, outros lugares a gente já vê, né? Você tem lá a placa especial do idoso, do cadeirante, um exemplo. Você vê a placa hoje especial do autista, já está ali junto, né? Então, a gente está vendo, a gente está começando a observar e a enxergar essa conscientização do autista. Como você disse aqui, as práticas do dia a dia, a empatia, a paciência, né? Que acho que precisa de muita paciência. Precisa. E informação, que é o que a gente está trazendo aqui para o pessoal, justamente é isso, a informação. E também eu creio que é não julgar comportamentos atípicos, né? Porque a gente vê bastante isso, os comportamentos, até mesmo do autista. Essa fase mesmo das crises, né? Eles podem ter crise em qualquer lugar, em qualquer querem hora. alguma coisa. Não digo em qualquer lugar, em qualquer hora, mas às vezes por mudar, às vezes de caminho, tá acostumado a andar pela avenida de cima, aí começa, a mãe muda o caminho, vai pela avenida na parte de baixo. Ou seja, mudou a rotina dele ali. A rotina aí ele cria umas certas, né? Ele está no lugar público, por exemplo, porque a gente está falando aqui de conscientização. Quer entrar numa loja, a criança está no shopping e a mãe, ela quer entrar naquela loja de brinquedo e a mãe não quer deixar, e aí ela faz aquela cena, né? Ela faz aquelas crises, né? Aquele choro. Então, assim, menos julgamento e mais ajuda. Sim, mais ajuda, né? Ou seja, conscientizar espaços também acolhedores, né? Acho que precisa também disso. Esses espaços acolhedores. Os espaços de acolhimento, os espaços sensoriais, aí é cada lugar que vai se adaptando, né? Igrejas, escolas, né? Mas você acredita que hoje, aos poucos, né? A gente não... Acho que tem que avançar muito ainda. Mas você acredita que aos poucos estão se adaptando esses espaços, falando do espaço físico? Eu acredito que sim. Estão se adaptando? Igreja, escola, praças, lugares públicos? Acredito que sim. Tem sido bem, né, bem divulgado, tem sido bem divulgado, bem falado. Então, acredito que... Acho que hoje as informações elas estão avançando, essas informações, né? Aí eu acredito também, como você disse aí, compartilhar conteúdos confiáveis também, né? Dentro do contexto do autista, né? Do transtorno, do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Vamos para a mensagem final, a gente aqui concluir esse nosso papo muito importante, um papo que agrega, que acrescenta, que nos traz informações e que nos traz justamente a conscientização, que é o que nós estamos falando aqui nesse podcast, que é da conscientização desse transtorno do espectro autista. Então, Cristiane, se você pudesse deixar assim uma mensagem para esse mês de abril, que é o conhecido aí, pessoal, como o mês azul, como a doutora Cristiane explicou, o que você diria para quem é autista ou até mesmo para quem convive com um autista, né, ou do espectro autista para a sociedade em geral? O que você traria de uma mensagem final aqui para as pessoas? Acredito que respeito, né, pela parte de todos, respeitar o seu próximo. Poder respeitar os próximos, né? E acredito que também a questão da informação. Acho que as pessoas precisam... tentar descobrir, estudar, né? Ver o que fica melhor para cada pessoa, porque cada criança autista, cada adolescente, cada adulto, ele é diferente um do outro, né? Eles nunca são todos iguais. Então, você pode falar, porque o meu filho fala, porque o meu filho não fala, porque eu queria que ele fizesse. Então, cada um dentro do seu tempo esperado, do seu tempo certo, né? Acredito que tudo vai dar certo.
Entendi. Então, no caso, você fala assim, porque assim, como você disse, ninguém é igual, né? Nem Não, nós somos igual, né? não. Cada um tem seu DNA. Então, a mensagem que você deixa aqui é essa paciência de tentar entender cada um dentro do seu mundo, cada um Dentro dentro da sua singularidade, da sua né? singularidade e a gente tentar entender, como você disse, eu posso ver uma criança autista hoje, amanhã eu vou ver outra, mas não vai ser a mesma coisa, Não são as mesmas. né? Às vezes no caso o comportamento é diferente um do outro, quem você disse, um fala, outro não fala, e até mesmo lá dentro, como a gente está falando aqui, dos profissionais também para eles é um pouco difícil, né? A gente fala na escola porque, como você disse, às vezes um fala, outro não fala, então ela tem que entender aquele, e aquele já tem que entender diferente. Então a mensagem que eu vejo que você deixa aqui é a questão da paciência, da compreensão, da empatia, né? De Sim, entender cada um dentro do seu mundo. sim. Cristiane, doutora Cristiane, quero aqui agradecer muito. Olha, pessoal, vou falar aqui uma verdade, foi difícil trazer ela, viu? Olha, eu já estou tentando trazer a Cristiane faz tempo, eu consegui convencê-la de aqui vir falar. Vocês viram que ela é um pouco tímida, às vezes tem dificuldade de falar, ela já olhou assim para mim, mas no seu trabalho, no seu dia a dia, é uma excelente profissional e está aí trabalhando, se preocupando, informando, se formando, se especializando justamente aí nesse mundo que a gente conhece hoje, que acredito que para nós é um pouco novo, mas que está evoluindo, que é o mundo autista. Cristiane, quero aqui te agradecer mais uma vez. Obrigado Obrigada, eu que agradeço. por ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento para trazer informações muito importantes para a gente, especialmente nesse mês de abril aí, que é o mês azul da conscientização sobre o autismo. Que bom, né? É bom a gente poder ajudar um pouquinho, a gente fazer um pouquinho, né? Pelos que a gente gosta, consegue, né? Ajudar aqueles que precisam, né, Precisa. da ajuda e principalmente da ajuda de um profissional dentro dessa área, né? Isso mesmo. Cristiane, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer também a vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, familiares. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Deus continue abençoando. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Cristiano. Dá tchau aí, Cristiano, pessoal.